E a gente, nesse último bloco do Ciro Notícias, eu vou bater um papo, né, tendo o prazer de recebê-lo aqui novamente, depois de longa data sem ter a presença dele aqui, o professor Ramires, né, ele que é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. O professor Ramires está conosco aqui exatamente para comentar a decisão do Supremo de ontem, né, de negar um habeas corpus ao ex-presidente Lula. Tudo bem, professor Ramires? Seja bem-vindo de volta, né? Depois de longa data. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. Professor Ramires, que leitura a gente pode fazer? Havia, assim, toda uma mobilização, toda uma expectativa com relação a esse habeas corpus, né? E o que a gente pode entender em relação à lei, o que prevê a lei com relação ao trânsito em julgado em segunda instância, que é o caso do presidente Lula, né, que foi julgado e condenado por um tribunal colegiado, né, o Tribunal Regional Federal, 4ª Região, em Porto Alegre. E havia, né, toda essa discussão, né, pode ser decretada a prisão ou não e tal, e ele pediu esse habeas corpus ao Supremo, que acabou negando. Mas, enfim, o presidente não foi preso imediatamente. É verdade. Bom, é interessante a gente até compartilhar com a população que a expressão habeas corpus é uma expressão em latim que significa libere o corpo, ou dê liberdade ao corpo. As pessoas usam esse instrumento, essa ação judicial, quando elas se sentem ameaçadas no seu direito de liberdade, ou quando elas estão cerceadas, literalmente presas, e aí elas fazem uso desse instrumento. Aliás, eu já ouvi alguém dizer chamar de remédio constitucional, é mais ou menos isso? Isso, é porque remédio constitucional é uma expressão que se refere a algumas ações constitucionais, não apenas o habeas corpus, mas também o mandado de segurança, o mandado de injunção, tem outros remédios, né? Existem outros, mas eu gostaria de esclarecer que o habeas corpus, ele não é simplesmente endereçado ao Supremo Tribunal. Uma pessoa que estiver presa aqui na cadeia pública de Linhares e que, de algum modo, se sentir prejudicado, fui preso injustamente. Injustamente, é uma prisão ilegal. Pode ser feito um habeas corpus, pode ser feito esse documento e endereçado ao juiz da cidade. Que vai avaliar. Que vai avaliar. Mas se o juiz da cidade mandou prender, pode entrar lá no Tribunal de Justiça em Vitória, do lado da Terceira Ponte ali. E assim segue. E assim vai seguindo. E não precisa ser advogado para assinar esse documento. Um habeas corpus, ele pode ser feito de próprio punho, pelo próprio cidadão. E esta ação, ela é prevista na Constituição da República, no artigo 5º. E lá está previsto que este instrumento, ele será manuseado sempre que uma pessoa tiver sido presa ou tiver sendo ameaçada de ser presa por abuso de poder ou por ilegalidade, uma prisão que não se cabe. Pois é, no caso do ex-presidente Lula, foi um habeas corpus, um pedido preventivo, porque ele não estava preso, né? Sim, aí se enquadra naquela ameaça de perda da liberdade. Entendi. Então, assim, o tribunal que julgou ontem o ex-presidente Lula é a Suprema Corte Brasileira, chamada Supremo Tribunal Federal. A instância máxima, né? Máxima. E ela tem uma função específica. Ela é a guardiã da Constituição da República. A Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Federal de 1988, ela é protegida pelo Supremo Tribunal. É eles que interpretam. E ali havia um debate, um conflito jurídico muito interessante. Eu acompanhei mais de 11 horas de transmissões, desde os comentários, né, que os repórteres às vezes faziam, e também alguns comentaristas convidados, alguns colegas professores também. E aí eu estive ali fazendo aquele acompanhamento e observando que alguns dos juízes, chamados ministros do Supremo Tribunal, entendiam que a Constituição precisava ser respeitada quando ela diz que as pessoas terão que ser consideradas obrigatoriamente inocentes até que a sentença condenatória transite em julgado. Essas expressões meio que jurídicas, às vezes, ficam meio confusas, né? Mas o que funciona? Imagine uma esteira de uma indústria que as pessoas colocam o produto aqui e ela vai até lá. Até mesmo no supermercado, tem uma esteira que você coloca no caixa e ela vai dando aquela volta. Então, quando você coloca um produto em cima da esteira, ela vai transitando.
Quando ela chega ali e ela cai naquele espaço fixo, terminou porque ela não anda mais. Entendi. Então, aquilo ali, ela transitou no espaço chamado julgado. É como se aquela parte física fixa fosse o chamado julgado, que os juristas chamam assim, e dali para diante ela não pode se mexer mais. Ela se torna coisa julgada, ela é imutável. Entendi. E aí havia um debate muito grande que os princípios da Constituição, eles não são absolutos, eles são relativos. Sim. Você pode discuti-los e eles não podem ser aplicados isoladamente e taxativamente. Eles cabem em prova em contrário. Então foi onde o ganho da tese de que havia sim presunção de inocência, mas ela já não era mais 100%. Ela já estava, no caso, destruída ou desfeita, porque já havia uma decisão do juiz. Trânsito em julgado, né? Não houve ainda trânsito em julgado. Essa é a grande questão. O trânsito em julgado só vai haver quando não couber mais nenhuma espécie de recurso. Entendi. E ainda cabe recurso. O que não cabe mais é um juízo de provas de fato. O aspecto jurídico ainda pode ser questionado, mas o juiz de primeira instância e o tribunal regional são as instâncias responsáveis para julgar se o fato aconteceu ou não. Então, não se julga mais o fato, se julga só teoria jurídica a partir de agora. Entendi. O Supremo Tribunal não julga fato, julga teoria jurídica. Se está dentro, enfim... Se está dentro da legalidade ou não. A garantia da Constituição, né? Bom, professor, então nós vimos aí a defesa do ex-presidente, inclusive, nesta quinta-feira, já disse que vai usar o que for possível, né? Vai recorrer da melhor forma possível para que o ex-presidente não seja preso. Mas, enfim, a gente vive aí dias de muita expectativa ainda, né? Eu digo até dias de muita tensão. Porque, como estávamos conversando um pouco antes nos bastidores, o brasileiro é um ser apaixonado. É verdade. Quando você tem um time, quando você tem um partido político, quando você tem uma religião em questão, muitas vezes estará envolvido ali uma paixão muito forte das pessoas. E você observa bem que uma pessoa apaixonada costuma brigar por causa da sua paixão. Sem dúvida. Então, assim, como estávamos comentando, às vezes um jogador faz falta dentro da área num jogo de futebol, e ali é pênalti. Mas o torcedor do time não aceita. Diz que não é, né? Não é. Então, assim, quem está arbitrando o jogo, quem está de fora, que não torce nem para um time nem para o outro, consegue falar com mais propriedade. Cabe a nós, formadores de opinião, e ao público em geral, que tem a consciência, né, de que precisa manter o equilíbrio e a paz social, de que esse é um processo legítimo, é um processo legal e que ele tem que ser questionado no âmbito jurídico. Quando vai para as ruas, quando a gente leva esse bate-papo para a rua, corre-se o risco muito grande de pessoas entrarem em conflito até físico. Entendi. O que não é uma coisa agradável nem recomendável, né? Pois é, professor. E até que ponto essa discussão, esse ambiente político que acaba também se misturando a essa questão jurídica, acaba por influenciar e até, de repente, dificultar o trabalho do Supremo num julgamento tão sério quanto aquele? Isso, de certa forma, influencia ou o ministro ele tem que estar ali, o juiz tem que estar ali para julgar dentro da lei sem sofrer esse tipo de pressão? Olha, nós observamos ontem no julgamento que os ministros estavam, sim, sob pressão. Tanto é que entre eles mesmo houve momento de conflito. Eu observei que as duas mulheres que são juízas, são ministras do Supremo, foram questionadas pelos colegas dela. Então elas foram assim, muito equilibradas, né? Como eu sempre admiro muito as mulheres nesse ambiente, que elas são sempre muito equilibradas, elas procuram ponderar sempre muito bem, e eu percebi que alguns ministros, dois especialmente, ficaram bem irritados, né, com aquela paixão, com aquela veemência naquilo que estavam dizendo, não concordando com o que elas estavam decidindo. Mas ali cabia a decisão, cada um tem direito ao voto. Pois é. Professor Ramírez, a gente sabe e vê, até alguns especialistas comentarem, né, a Constituição ela traz a questão da presunção da inocência como assim, regra fundamental, a legalidade, a presunção da inocência vem em primeiro lugar, né? A gente ouve muito dizer que é preferível um culpado solto do que um inocente preso, né? É verdade. Caso não se consiga provar isso. Agora,
essas decisões jurídicas que a gente vai tendo aí, nós tivemos primeiramente no Tribunal Regional e agora do Supremo, precisa haver um respeito maior a essas decisões, porque a gente vê comentários, porque o juiz tal está comprado, aqui há um complô, há uma conspiração para que o ex-presidente Lula seja preso. É algo que realmente o brasileiro precisa respeitar de maneira melhor essas decisões finais, né? Eu acredito que o Poder Judiciário tem passado por uma transformação depois da criação do Conselho Nacional de Justiça. E a autoridade do juiz, ela precisa ser respeitada pela sociedade, até porque se você não respeitar a decisão do Judiciário, nós teremos uma terra de ninguém. Cada um vai fazer o que achar melhor. E o brasileiro, ele não gosta muito da ideia de ter um poder da República, como é o Poder Judiciário, onde os seus representantes ali não são eleitos diretamente pelo povo. Então, o Poder Legislativo, os vereadores, os deputados, os senadores são eleitos pelo povo. O Executivo, prefeito, governador, presidente é eleito pelo povo. Voto direto. Mas o ministro do Supremo Tribunal é indicado pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo, mas não é eleito pelo voto direto. Mas isso é bom que seja assim, porque o juiz não pode ficar a todo instante pedindo a aprovação da sociedade. Eu não sei se observou, mas eu gostaria de convidar os telespectadores que puderem ver as imagens da TV Justiça e ali do plenário do Supremo Tribunal, que ali tem uma imagem de Cristo crucificado ali. Eu, particularmente, na minha fé pessoal, eu não defendo crucifixo nem uso nada. Mas entendo que é um direito social brasileiro que aquele crucifixo seja ali um símbolo de uma injustiça praticada no passado, através do voto popular e do clamor social em que um inocente foi crucificado e morto. Esse clamor social, às vezes, é meio perigoso, né? Então, Jesus Cristo foi morto porque a sociedade clamou e o juiz teve que atender o anseio da comunidade. Então, por que os juízes alegam que estão usando aquele instrumento ou aquele objeto religioso? Estão utilizando como se fosse um objeto, simplesmente um memorial, né, simbólico, religioso, de que eles não podem ceder à pressão do povo. Entendi. Joia, bacana esse bate-papo com o professor Ramírez, recebendo aqui essa aula, né, de Direito. Para a gente traduzir um pouco, né, todo esse episódio que ocorreu na noite de ontem. Claro que tem muitas outras etapas. Para a gente finalizar, professor, o que a gente pode esperar nos próximos dias aí? A defesa correndo de um lado e o processo caminhando nessa esteira, como disse o senhor, do outro lado. Nós podemos esperar coisas boas e também coisas ruins. As coisas boas, eu digo que o cumprimento das leis e a solução equilibrada e inteligente dos conflitos. O que é ruim, que eu temo que vai se perpetuar ainda por alguns dias, são publicações nas redes sociais inverídicas, infundadas e até muitas vezes criminosas. Pessoas que às vezes fazem um comentário: o juiz é um ladrão. Isso é uma calúnia. A pessoa poderá ser processada e até chegar ao ponto de ter a sua liberdade ameaçada quando diz que alguém é culpado, não sendo aquela pessoa responsável por nenhum ato criminoso. O que é a presunção de inocência? Se eu falar que você é culpado de alguma coisa, eu tenho que provar. O ônus da prova está com quem acusa. Com quem acusa. Então, nas redes sociais, existem muitos juízes, treinadores de futebol, Tem muitos. Tem uma série Cada esquina tem um. Então, só que existe um grande problema. Existem profissionais como você que é capacitado para se comunicar. E hoje, nem todo mundo que tenha acesso à mídia social, que tem ali a sua transmissão ao vivo no Facebook, no YouTube, tem a capacitação jornalística de fazer uma reportagem, de fazer uma comunicação, dar uma determinada informação. Buscar os fatos, né? Então, assim, não é que a pessoa não deva fazer, mas deva fazer com responsabilidade e cautela. E sabendo que, dependendo do que ela disser,
poderá aquelas palavras se voltarem contra ela. Então tem que ter muita parcimônia, muita tranquilidade, né? É verdade. Então, né? É verdade. Sair aí pelas redes sociais, porque às vezes a gente acha que está ali numa comunidade, uma rede social, que é uma coisa informal, falando qualquer coisa, aquele ali está aberto para o mundo inteiro, né? Verdade. De repente você diz uma palavra ou acusa alguém de alguma coisa e aí está com problema na mão, né? Agora, espero que se o ex-presidente Lula for inocente, que ele consiga provar a sua inocência. E se ele for culpado, que ele pague pelos erros. Pois Independente de ser a favor ou contra, precisamos buscar um país mais justo, menos corrupto. Sem dúvida. Porque independente se o Lula é ou não corrupto, o Brasil está sucateado por questões de corrupção. Isso é inadmissível, né? Sem dúvida. Eu agradeço mais uma vez a presença do professor Ramires, né, retornando aqui ao nosso telejornal, nos ajudando a entender um pouco esse contexto jurídico, esse contexto de julgamento, enfim, de processos, que para nós aqui, às vezes é complicado compreender, mas enfim, o professor Ramires, com sua clareza, conseguiu traduzir com suas palavras. Professor Ramires, mais uma vez, obrigado pela presença, pelas explicações, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer. Tá joia. Bom, minha gente, a você da Grande Vitória que nos acompanha sempre pelo canal 20 via RCA, eu fico grato pela audiência. Já o pessoal de Linhares e região, que sempre nos acompanha também, deixe sugestões na nossa página no facebook.com/tvcilinhares. Esta entrevista e o nosso conteúdo ficam disponíveis no nosso canal no YouTube, pode rever, compartilhar. E o nosso telefone da redação é este que aparece aí, é o 3373-2000. Eu agradeço a audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.